noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Land Rover Experience. Meu nome é Franklin, passarei informações sobre o nosso veículo e sobre situações de terreno que nós iremos desenvolver aqui. Então nós estamos passando por um obstáculo, né? O primeiro obstáculo que é a inclinação lateral. Deixa eu só pegar a água aqui. Beleza, valeu. Pra você não. Valeu, obrigado. Então, nesse primeiro obstáculo nós vamos demonstrar uma inclinação lateral. Então, primeiramente, até apresentando o carro, nós estamos a bordo de uma Discovery Sport na versão HSE Luxury, que é a versão mais top que nós temos. Essa versão ela é uma motorização 2.0 de 240 cavalos a gasolina. Então, nesse caso, nós não vamos utilizar os cavalinhos, nós vamos deixar lá no Aras, porque nós vamos utilizar o quê? Os 34 kg de torque que esse carro tem. Então, é muita força para a utilização desses obstáculos. Lógico, nós vamos utilizar um pouco de potência, sim, mas não é a grande intenção de utilizar aqui, sim o torque que nós temos nesse carro, que nós temos 34 kg de torque. Então, durante esse nosso trajeto, primeiramente aqui nessa inclinação, nós vamos verificar que a roda dianteira ela vai distracionar, né? Ela não vai ter a aderência necessária para sair desse obstáculo, então ela vai bloquear essa roda e vai jogar força para as rodas que estão com maior aderência. Então, no caso isso, nós vamos utilizar o controle de tração, automaticamente ele entra em funcionamento. Então aqui nós vamos perceber já em alguns momentos, se você quiser até verificar aqui, nós temos um ícone amarelo, né, que vai começar a piscar, que realmente vai entrar em funcionamento o controle de tração, ó. Entrou em funcionamento. Então com isso a gente consegue bloquear essa roda e jogar força para as rodas que estão com maior aderência, e a gente consegue sair sem dificuldade alguma. Aqui nós vamos fazer um pêndulo com o carro para demonstrar o quê? Que o carro tem uma ótima capacidade torcional, né? A rigidez dele é muito boa, que toda a torção ela fica na suspensão, em nenhum momento ela é passada para dentro da carroceria. Então você consegue abrir portas, porta-malas, capô. Então nesse primeiro momento a gente tem ali a inclinação, né, toda essa roda totalmente elevada, e agora a gente vai fazer um pêndulo com ela. Nós fizemos uma situação em X, teve um momento que aquela roda ficou posicionada, a traseira aqui também, e essas duas ficaram no ar na hora que ela fez a situação em X. Aqui nós temos uma inclinação lateral negativa, né, que é quando o motorista está na parte inferior da inclinação. E vamos agora mostrar o que? O nosso terrain, desculpe, aqui o terrain response, que é o seletor de terreno. Então aqui nesse caso, o que nós pré-selecionamos para o carro? A parte de selecionamento de lama e sulcos. Poderia escolher de repente areia, que é o caso que eu poderia colocar aqui. Poderia colocar neve, que seria um terreno que não tem tanta aderência, ou gramas, ou alguma coisa nesse sentido, grama molhada, mas vamos utilizar lama e sulcos durante esse nosso trajeto. Não sei se vocês perceberam que aqui nós temos o diferencial central, que ele distribui eletronicamente a tração. Então ele é um 4x4 integral, sempre está em tração nas 4 rodas. Quando ele está com o bloqueio do diferencial travado, que é com esse cadeado fechado, nós estamos com 50% de tração na traseira e 50% na dianteira. Quando o cadeado abre, em algum momento ele vai desbloquear, ele vai ficar verde. Olha lá. Em algum momento ele está desbloqueando, por quê? Ele pode estar utilizando de repente 20% na dianteira, 80% na traseira, 30% e 70%, 60% e 40%. Isso ele faz a leitura dependendo da demanda que ele está no terreno que ele está entrando no momento. Depois nós temos aqui essa subida. Nós vamos fazer uma subida com total controle, uma aceleração muito baixa, em torno de mais ou menos 2.000 giros, e o carro vai conseguir passar sem dificuldade nenhuma. E aqui nós temos um aclive de 40 graus de inclinação, e o carro vai subir. Aqui a gente consegue subir, e aqui a gente faz a parada, que a gente consegue fazer sem problema algum. E até para demonstrar para vocês o que está acontecendo aqui, ó, o sistema hidráulico do equipamento nosso está sendo erguido a parte traseira. Tá? Então esse equipamento ele é importado da Inglaterra, né? Faz 2 anos que ele existe lá na Inglaterra, e na América Latina, vamos dizer, não só no Brasil, na América Latina, o primeiro local a ser divulgado é aqui no Salão do Automóvel. Então vocês têm o privilégio de conhecer esse equipamento, exclusividade.
Aqui nós vamos fazer a descida no modo S mesmo, só que eu já pré-selecionei o HDC, que é um sistema eletrônico que atua diretamente no freio ABS. Eu consigo regular no meu Cruise Control aqui a velocidade que eu vou descer, então coloquei no mínimo. Com isso eu posso retirar o meu pé do freio, ó, meu pé está totalmente fora do freio e ele mesmo faz a frenagem para mim. Nós estávamos a 6 metros de altura, num declive de 42 graus e o carro desceu sem problema algum e todo total controle. Aqui nós temos uma inclinação lateral também de mais 20 graus e o carro também consegue passar sem problema nenhum. E a gente, mais um obstáculo vencido pelo nosso carro. Ali nós temos uma demonstração que o carro pode ter uma dificuldade de aderência, né? Que nós temos duas rodas aqui desse lado esquerdo sem aderência nenhuma e uma roda traseira também sem aderência nenhuma. Ele vai ficar em roletes, né? Trabalhando, tentando sair, não conseguindo sair. Só que aí nós temos o controle de tração trabalhando, então ele vai transferir para aquela roda que está com maior aderência, que é aquela roda dianteira. Aqui, ó, vou até deixar ele um pouquinho aqui nos roletes, ó. E o controle de tração entra em funcionamento e consegue tirar a gente desse obstáculo tão agressivo. Aqui a gente vai fazer uma descida e logo após nós temos o disco de torção. Esse disco de torção demonstra o quê? Que nós vamos ficar com o carro inclinado em 30 graus e o carro suporta até 35 graus. Em alguns momentos a gente vai ficar até com 32 graus de inclinação. Aqui a gente vai entrar, devido ao ângulo de entrada a gente entra um pouquinho aqui para a direita, mas depois a gente já consegue elevar um pouquinho mais. Vocês passaram ali por fora? Vocês viram a inclinação? É legal? Sim, bem interessante, né? A sensação do carro é melhor ainda. Olha isso. Aqui não inclinamos totalmente o carro como ele suporta. Então vamos dar uma girada aqui no volante para inclinar ele ainda mais um pouquinho. Olha como que ficou inclinado. E a gente consegue descer também sem dificuldade alguma. Aqui nós temos os desníveis, né, que são para uma demonstração que o carro tem uma ótima suspensão e não consegue, transferir esse tipo de barulho, né, que nós temos de repente por causa do terreno, né, todo desconforto em nenhum momento é passado para dentro do veículo, porque a suspensão independente acaba absorvendo todos esses impactos, esses ruídos que nós temos na parte externa. Aqui nós vamos fazer uma subida de 33 graus de inclinação e o que demonstra aqui? Com o total controle que nós temos com o nosso veículo, sem que ele tenha nenhum tipo de distracionamento. Aqui a gente já chegou praticamente quase no nível onde a gangorra vai descer. Aqui eu estou controlando em torno de 1.800, 1.900 giros, até para fazer a descida da gangorra. E a gente desce sem problema algum. Quando não faz barulho na gangorra, aí o pessoal vibra lá embaixo, porque como eles estão lá embaixo, às vezes a gangorra bate muito forte e a gente consegue fazer, aí desceu como uma luva, aí ele falou, nossa, muito bom. Então aqui nessa descida a gente tem o HDC também mais uma vez em funcionamento, porque aqui eu já acionei ele, já estou na primeira marcha e aqui eu ainda já regulei a velocidade que eu vou descer. Nós estamos falando de um piso relativamente escorregadio e o carro vai ter um total controle para fazer essa descida. Ó, retirei meu pé do freio, meu pé está totalmente fora do freio e a gente desce sem dificuldade alguma. E uma outra situação que também é bem interessante, que a pessoa às vezes pode pensar assim, ah, mas eu preciso descer nessa velocidade devagar tal. Se você vê que a descida é um pouquinho mais extensa, você pode aumentar a velocidade aqui no Cruise Control também, ok? Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado da experiência. Tudo de bom aí pra vocês. Obrigado, tchau, tchau. Bom retorno. Valeu. Tchau, tchau.